Se amém, Jesus, Tu és o Deus da nossa salvação. Usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Aleluia. Romanos 8:1 vai dizer assim para as nossas vidas: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podeis tomar assento, igreja? Aleluia. Essa palavra é uma palavra que ela vem de encontro a nossas vidas. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vem dizendo que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, aquele que não está em Cristo já está debaixo de uma condenação severa. Pois bem, mas essa condenação da qual Paulo está falando aqui, que ele está dizendo, olha, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele está dizendo condenação em todos os sentidos, principalmente aqui, condenação humana. Porque aquele que está em Cristo, ele procura de todas as formas andar dentro da lei, dentro da legalidade. Então não tem como ele ser condenado. Não tem como ele ser acometido por uma condenação se ele está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que é uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Então, quando Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo aqui, ele não existe condenação para ele, é porque Paulo está dizendo, olha, nós que estamos em Cristo, nós temos a mente de Cristo. Cristo, quando veio aqui, ele ensinou alguém a roubar? Ele ensinou alguém a se prostituir? Ele ensinou alguém a fazer as coisas erradas? Não. Cristo veio para ensinar o que era certo, correto e perfeito. Porque nós, como servos do Senhor, o apóstolo Paulo fala também que nós temos que nos apresentarmos a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Olha que coisa tremenda essa palavra para as nossas vidas. Aleluia. Então eu entendo com essa passagem, quando ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a, ou seja, segundo a tua própria vontade, mas que andam segundo o Espírito. E quando nós vamos ler aqui essa passagem, e a gente vai ver aqui como ele está mostrando, ele está dizendo, segundo o Espírito que habita em nós, ou segundo o nosso próprio Espírito, né? Segundo o Espírito Santo não, irmãos. Porque se fosse segundo o Espírito Santo, o Espírito estaria escrito com letra maiúscula, mas está escrito com letra minúscula. Então ele está dizendo, olha, não há condenação para aquele que anda, né? Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque ele está dizendo que o meu Espírito, ele tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Ele está dizendo que esta carne, ela é templo do Espírito Santo. Aleluia. Então eu não posso fazer com esta carne o que ela bem quer e entende. Porque se eu fizer o que ela quer, eu vou ser condenado, ou já estarei condenado, não só nessa vida, como na vida que há de por vir. Aqui ele vem dizendo bem claro que nenhuma condenação, não tem condenação mesmo para você. Se você andar segundo o Espírito, se você andar segundo a vontade de Deus, se você andar segundo a palavra que nos ensina como devemos nos comportar nesse mundo. Só que o que acontece, irmãos, infelizmente tem muitos na igreja que se acham na condição de livres da condenação, quando não estão. Quando infelizmente já estão fadados à condenação, não só desse mundo, mas à eterna, pastor. Que isso? Evangelista Marcelo? Não, isso não existe, irmão. E eu vou mostrar para vocês aqui na passagem que nós vamos ler em Mateus. Porque a religião, irmãos, a verdadeira
religião, ela salva. A religião do homem mata. Porque a religião humana, essa que nós estamos vendo aqui, se nós não soubermos nos encaixarmos nela, ela nos leva para o inferno. Porque a religião, muitas das vezes, não torna um cristão salvo, torna um cristão religioso. E o cristão religioso, ele está enfadado ao inferno. Porque se nós formos analisar a palavra, Jesus, quando repreendeu os sacerdotes lá atrás, chamou eles de hipócritas, de fariseus, porque eles conheciam a palavra, mas eles eram tão religiosos que esqueciam da parte espiritual. E Jesus já estava condenando eles ali, e eram sacerdotes. Então hoje não é diferente nas igrejas que existem sobre a face da terra. O Paulo, quando ele fala, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é porque aqueles que estão em Cristo Jesus precisam andar como Cristo andou nessa terra, porque ele veio para ser exemplo para todos nós. É por isso que Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Glória a Deus. Entendam bem, irmãos, a responsabilidade. Um homem para chegar e dizer assim, ó, sede meu imitador, é porque ele tem que ter uma intimidade muito grande com Deus, porque ele está chamando a responsabilidade para ele. Ele diz, olha, seja meu imitador. Sabe por quê? Porque eu sou de Cristo. Eu estou aqui fazendo o que o Senhor tem me mandado. Só que hoje está difícil de nós olharmos para alguém e termos como referência. Porque infelizmente também estamos vivendo nos últimos dias, e a palavra de Deus, ela fala isso para a gente. Em Timóteos 4, fala, tanto na primeira como na segunda carta aos Timóteos, ele fala que viriam homens presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmos, que estariam deturpando a palavra de Deus, para tirarem proveito para suas vidas. Então o que acontece? Por que esses homens têm enganado muita gente dentro das igrejas? Porque infelizmente o povo de Deus se perde mesmo, porque não busca conhecimento, tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, tem preguiça de se preparar, e aí é que é o problema da igreja. A igreja está sofrendo, está padecendo por causa disso, porque o bom seria, sabe o que, irmãos? Vocês todos têm o conhecimento da palavra, porque quando o evangelista Marcelo estivesse aqui pregando a palavra, vocês estariam aí consultando na mão de vocês o que o evangelista Marcelo estava falando aqui, para saber se realmente o que eu estou falando é verdade. Porque se estiver falando alguma coisa que não contém neste livro sagrado, vocês deveriam ter a preocupação de, na hora, se levantar: ô, evangelista, pode parar. Pode parar, que isso daí não está na palavra, não. Você está enganando a gente. E aqui ninguém é bobo. Isso chama-se responsabilidade com Deus. E a responsabilidade, ela é comum a todos, irmãos. Não é só do pastor da igreja, não. O pastor é o que convoca, o pastor é o que chama, o pastor é o que está ali, olha, incentivando. Mas se a ovelha não tiver a iniciativa de atender o chamado do seu pastor para aprender, a ovelha vai sofrer. Ela vai padecer e ela vai entrar em condenação. E não vai adiantar ela dizer depois: mas Senhor, eu não sabia. E agora nós vamos para o livro de Mateus capítulo 25.